Bom dia, meus queridos, como vocês estão? Bom, lembrando mais ou menos da aula que a gente teve no dia 18, né? Devido a esse grande feriadão, provavelmente a devolução do material ela vai ser estendida em uma semana, tudo bem? Então, o material referente ao primeiro e segundo bimestre serão devolvidos na semana subsequente, né? Nós temos aqui no dia 25, ele vai ser devolvido lá, provavelmente no dia 8 ou dia 16, por aí, tudo bem? Lembrando que a gente viu, nós vimos aí no segundo ou na semana passada algumas definições sobre forças, tipos de forças, e começamos a entrar no conceito de velocidade, ou seja, cinemática. Então nós vimos aqui o conceito de velocidade, cheguei a passar um exemplo para vocês de como calculamos essa velocidade, e a gente vai se adentrar um pouquinho mais nesse conceito, na parte de cinemática, tudo bem? Aonde nós vimos aqui a primeira equação de velocidade, ela representa, né, o que a gente considera como movimento uniforme, que é exatamente essa equação, aonde a minha velocidade ela é constante ao longo do tempo. Mas o que, que acontece se a minha velocidade mudar? Então, conforme eu tenho uma mudança de velocidade, vou ter o que a gente chama de movimento uniformemente. Vou botar aqui o cinemático, a gente vê de separar os dois. Uniformemente variado. Então a gente tem aqui o nosso movimento uniforme. Nosso movimento uniforme é um movimento caracterizado por uma velocidade constante, né? E o nosso movimento uniformemente variado, ele vai ser classificado como uma variação da minha velocidade. Ou seja, movimento uniformemente variado, uniformemente variado, e nesse caso a nossa velocidade ela varia. Então, o que, que a gente tem nesse caso? A gente vai ter o surgimento de um novo cara chamado de aceleração. Ou seja, o que, que eu quero dizer com uma aceleração? Então, nós vimos o conceito de velocidade, aonde a velocidade, né, aqui, ela é a relação do deslocamento de um corpo em relação ao seu tempo. Só que além da gente ter a velocidade, nós temos a aceleração. O que, que é a aceleração? A aceleração é a relação entre a velocidade de um corpo vai ser a relação da velocidade ao longo de um tempo. Então, conforme essa velocidade ela muda, nós vamos ter uma aceleração. Como que eu resolvo isso? Simples, vai existir uma equação que é semelhante a essa equação que a gente está vendo aqui. Ó. Tanto que vocês estão vendo que eu estou aproveitando ela para poder escrever. Então, eu vou ter minha velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Olha como é simples. Então, aqui, opa, eu vou ter minha velocidade, aqui eu vou ter minha aceleração e vou ter meu tempo. Então, só corrigindo os valores. Então, só recorrigindo, a gente tem esse parâmetro aqui, ó. A velocidade final de um corpo, ela é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ou seja, se a gente fosse comparar, então, significa que na nossa equação de movimento uniformemente variado, nós vamos ter essa equação. Repara que aquela equação que a gente tinha para velocidade, que era essa aqui, ó, eu não posso mais utilizar ela. Por que, que eu não vou poder mais utilizar ela? Eu não vou poder simplesmente porque o corpo ele vai mudar a velocidade. Então, um exemplo claro que a gente tem é, por exemplo, você está parado no sinal e você começa a se mover. O sinal abre, você começa a se mover, né? Está andando de carro, moto, seja o que for. Então, sua velocidade vai mudar. Então, qual vai ser o valor que você vai atribuir aqui? Não tem um valor específico, certo? Então, se a gente fosse recombinar essas equações, a gente pode criar uma variação dela. Ou seja, a variação dessa equação, ela vai ser mais ou menos
Deixa eu só trocar aqui por um V minúsculo, só para não confundir, mas acho que vocês não vão ter esse problema de confundir. Que geralmente V minúscula para velocidade, V maiúscula para volume, né? Já que a gente utiliza praticamente a mesma letra. Então, eu vou ter aqui, a única diferença dessa equação é que eu vou adicionar mais um termo, que vai ser o termo do tempo, AT ao quadrado dividido por 2. Repara que então agora, para eu resolver o meu sistema com o movimento uniformemente variado, eu utilizo duas equações, ou quase duas, né? Na verdade, a gente vai utilizar três equações, que é uma equação também conhecida como equação de Torricelli, onde eu tenho ali V igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes A vezes ΔS. E aí vem a grande questão. Bom, beleza. Eu tenho três equações para resolver o meu sistema de cinemática. Como que eu vou resolver ele e qual das equações eu vou escolher? Simples, a equação que eu for escolher vai ser exatamente a equação que tiver a maior quantidade de termos acoplados aqui. Vamos fazer um teste? Então vamos lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Um carro está se movendo com uma velocidade de 72 km por hora, quando avista um sinal a 500 metros de distância. Sabendo que ele consegue parar a tempo, quanto tempo leva para o carro parar totalmente e qual a aceleração do sistema? Então, vamos lá. Como que eu vou resolver um sistema como esse? Primeiro passo, eu preciso identificar se é um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado. Como que eu vou fazer isso? É só pensar que eu vou ter, por exemplo, o primeiro caso a velocidade ela vai ser constante, no segundo caso a velocidade vai variar. Então vamos olhar aqui, ó. Um carro está se movendo com a velocidade de 70 km por hora. Quando avista um sinal de distância, quando avista um sinal a 500 km de distância, sabendo que ele consegue parar a tempo. Então o que eu estou querendo dizer com esse enunciado? Eu estou querendo dizer que a minha velocidade inicial, ou seja, ele vai começar o movimento com 72 km por hora, certo? Concorda comigo? Né? 72 km por hora. E o que vai acontecer? Quando ele parar, né? Quando ele avistar o sinal, ele vai parar a tempo. Se ele vai parar a tempo, significa o quê? Significa que a velocidade final dele vai ser quanto? Vai ser zero, porque ele parou a tempo. Então, velocidade final, zero. E aí vem a minha pergunta, qual fórmula que eu vou utilizar? Bom, é só a gente pensar. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma velocidade e outra velocidade. Repara que elas mudam. Se elas mudam, eu não posso utilizar o primeiro sistema. Eu tenho que utilizar o segundo sistema. Então, para eu utilizar o segundo sistema, né, eu vou ter aqui três equações. Qual das três equações eu vou utilizar? Bom, vamos anotar todos os dados. Ele diz para a gente que a distância que ele vai percorrer, quem é a distância? A nossa distância é o nosso S, ou ΔS. Então, ΔS vai valer quanto? 500 metros. Então, vamos analisar qual das equações apresenta a maior quantidade de termos possíveis. Então, vamos lá. Olhando a primeira equação, eu não tenho o valor de A e não tenho o valor de T. Não vou conseguir resolver por ela. Olhando a segunda equação, eu não tenho, vamos ver se a gente consegue calcular. Eu tenho a minha velocidade inicial, não tenho tempo, não tenho aceleração. Não consigo resolver. Aqui é o nosso V0. Né? Acabou não indo, mas é a nossa velocidade inicial que a gente utiliza no sistema. Então, deixa eu só alterar aqui. Pronto. Agora ela está mais completa. Então eu não consigo resolver ela exatamente porque eu não tenho o tempo e a aceleração. Qual é a equação que não tem, então? Sobrou para a gente. É a terceira equação. Ó. V eu tenho, V0 eu tenho, A não tenho e ΔS eu tenho. Beleza, então eu vou utilizar essa equação. Certo? Segundo passo. Eu tenho que olhar a unidade de medida. Aqui eu tenho quilômetros por hora, aqui eu tenho metros por segundo. Existe uma forma de converter isso. A forma de converter é uma regrinha bem simples. Ou eu somo por 3,6 ou eu divido por 3,6. Então, olha que simples. Eu estou em quilômetros por hora.
eu quero transformar para metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque é o nosso sistema internacional, tudo bem? O nosso SI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir meu número por 3,6. Bom, vamos lá. Então, se eu pegar 72, então vou pegar aqui a calculadora. 72 eu dividir por 3,6, eu vou ter 20. Então, se eu dividir por 3,6, eu vou dizer que é 20 metros por segundo. Agora está em metro, aqui está em metro, beleza. É só a gente substituir, então, só a gente resolver essa questão. Então, vamos lá. Tenho a minha equação, vou substituir meus valores. Meu V, ele vai valer, minha velocidade final vai valer 0. Minha velocidade inicial, ela vai valer 20. Então, vou botar aqui 20 ao quadrado. A minha distância vale 500. Então, vamos lá. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 500, 1000. Então, 1000 vezes A. Quero o valor de A, passo para lá negativo. Então, aqui vai ficar menos 400 igual a 1000A. Então, A vai ser igual a menos 400 dividido por 1000. Posso simplificar esse sistema, ou seja, eu posso tirar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Isso vai me sobrar 4 sobre 10, que é 0,4. Menos 0,4. Por que ele me forneceu um valor negativo? Ele me forneceu um valor negativo exatamente porque ele está diminuindo a velocidade. Está saindo de 20 e está indo para 0. E aí, achei meu primeiro termo. Quem ele pede para a gente calcular depois? O tempo que ele demora para parar. Como que eu acho esse tempo? Bom, agora que eu já tenho minha aceleração, eu posso utilizar a primeira equação, né? Porque eu já tenho meu tempo aqui, ó, já tenho A. Só que se eu for utilizar a primeira equação, eu vou ter um t e um t ao quadrado, que é um negócio mais chato para resolver. Se vocês não lembram, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, né? Básica e tudo mais. Bem chatinho de resolver. Outra forma de eu resolver isso é utilizando esse carinha aqui, ó, que ele vai sair muito mais rápido. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Minha velocidade, eu sei quanto que é, porque a velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Aceleração, aqui vai entrar o menos, tá? Porque ele está diminuindo. Então, passo o 0,4t para o outro lado, para ficar todo mundo feliz e positivo. O 20 aqui vai passar sendo dividido por 0,4. Como que eu faço divisão de fração? Simples, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo em cada um dos termos, tudo bem? Então, vou multiplicar aqui por 10. Não. E vou multiplicar aqui em cima também por 10. Beleza. Então, vai ficar 200 dividido por 4 é a mesma coisa que 100 dividido por 2 é 50. Então, significa que ele vai demorar aproximadamente 50 segundos para poder parar com essa distância. Um tempo relativamente bom, né? Certo, gente? Alguma dúvida? Então, a gente termina por aqui. Vou passar uma atividade que vai vir junto com esse PDF, tudo bem? Não esqueça de enviar o material. Aqui, ó, só para a gente ter uma noção, esse é o material do primeiro bimestre. Nós já vimos os conceitos de repouso, movimento, estamos vendo a parte de movimento, heliocêntrico e geocêntrico, já vimos, princípio de inércia já vimos. Do segundo bimestre, a gente tem operações com vetores, leis de Newton, ação e reação, isso aqui a gente já viu, tudo bem? A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho melhor na parte de vetores na próxima aula, tudo bem? E só, e a gente vê um pouquinho sobre lei universal de gravitação. Certo, gente? Então, até a próxima. Bons estudos.